Eu já fiz todos os testes: Eneagrama, MBTI, mapa astral, numerologia, linguagens do amor, perfil comportamental. Se existe um teste prometendo a me entender, provavelmente eu já fiz. E todos eles me ajudaram. Me deram palavras para coisas que eu sentia, mas não sabia nomear. Me deram referências, me trouxeram mapas. Mas teve um momento em que os mapas não bastavam, porque eu me olhava no espelho com todas aquelas respostas e ainda assim não me reconhecia completamente. E foi aí que eu entendi: o autoconhecimento pode começar pelas respostas, mas não pode terminar nelas. Nesse vídeo eu quero te mostrar os 4 caminhos que transformaram a minha relação comigo mesma. E uma coisa que ninguém te conta sobre essa jornada: não é sobre acumular diagnósticos, é sobre continuar disponível para se conhecer. Vamos juntos? Oi, eu sou Camila Flor e aqui no Sofá do É Tempo de Ser a gente conversa sobre ciclos e transições da vida adulta, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal aplicados à vida real. E hoje eu quero conversar sobre o que significa se conhecer de verdade, porque eu já vivi os dois lados: o de acumular respostas e o lado de aprender a conviver com perguntas cada vez melhores. E foi esse segundo lado que transformou a minha vida. E hoje nosso cenário está diferente. Essa daqui é a Nina, nova integrante da minha família e agora parte oficial do nosso cenário. Mas antes de entrar nos 4 caminhos, eu preciso te contar 3 coisas sobre autoconhecimento que mudaram tudo para mim. Porque sem essa base você pode passar anos girando em círculo, como eu passei. Primeira coisa: você não é um problema a ser resolvido. A gente vive numa cultura que adora diagnosticar, e nomear alivia. Isso é real. Quando eu recebi o meu diagnóstico de TDAH, foi libertador. Finalmente existia um nome para a impulsividade, a dificuldade com rotina, a procrastinação. Mas nomear é só o primeiro passo, não o último. O problema vira quando o rótulo vira sentença. Olha, eu sou assim mesmo. Viu? Eu não consigo porque eu tenho TDAH. O que deveria abrir portas passa a fechar possibilidades. Percebe? Os testes mostram uma fotografia, mas você é um filme em movimento. Segunda coisa: autoconhecimento é mais parecido com descascar uma cebola do que chegar a um destino. Você acessa uma camada, descobre algo sobre si, integra um aprendizado, e então a vida acontece. Uma mudança, um relacionamento, o nascimento de um filho, uma perda, uma transição, e daí uma nova camada aparece. Às vezes isso assusta, porque significa aceitar que talvez nunca tenhamos todas as respostas. Mas também existe algo profundamente libertador nisso. Você não precisa se tornar uma versão definitiva de si mesma. Você só precisa continuar disponível. Terceira coisa: a vida é a maior professora e ela não pede licença. Mesmo que você nunca faça um teste, mesmo que você nunca leia um livro sobre desenvolvimento pessoal, nunca entre em terapia, a vida vai te apresentar para você mesmo. Toda transição carrega uma pergunta silenciosa: quem é você agora? E essa pergunta volta em novos formatos, em novos ciclos. Você pode tentar ignorá-la, pode tentar responder rápido, mas ela continua ali. E quando a gente aprende a olhar para essas transições com mais presença, elas deixam de ser crises e passam a ser travessias. Agora, com essa base, surge a pergunta natural: como continuar caminhando? Porque as camadas vão continuar aparecendo. A questão não é se a vida vai te transformar, é se você estará disponível para participar conscientemente dessa transformação. E antes de qualquer ferramenta, existe uma atitude: a abertura, a humildade de continuar aprendiz. Porque você só encontra respostas novas quando está disposto a fazer perguntas novas. Caminho número 1: você não se conhece sozinho. Psicoterapia, coaching, mentoria, cada um com seus métodos, com seus caminhos, mas todos oferecendo algo muito valioso: um espelho, alguém que ilumina
pontos cegos que talvez sozinhos a gente nunca conseguisse enxergar. Eu faço psicoterapia regularmente desde 2018, passei por processos de coaching, tive mentores durante a minha transição de carreira e cada um contribuiu de um jeito diferente. Às vezes a peça que falta não é uma resposta, é alguém que caminhe ao seu lado. Caminho número 2. Uma boa pergunta vale mais do que 100 respostas. Livros, vídeos, podcasts, cursos, documentários, filmes, não para acumular informação, mas para expandir perspectivas. Muitas vezes, um livro não entrega respostas, mas entrega uma pergunta, um questionamento. Uma pergunta verdadeira, feita no momento certo, pode transformar uma vida inteira. Caminho número 3. Escreva, mesmo que não seja bonito. Essa prática me acompanha há anos. Quando a gente escreve, organiza pensamentos, emoções, dá forma ao que estava confuso, percebe emoções que nem sabíamos que estavam ali. Não precisa ser profundo, não precisa ser para ninguém. É só você diante de você mesmo. Muitas vezes a gente descobre o que sente enquanto escreve. Caminho número 4. Tem coisa que só a experiência ensina. Esse é o mais contraintuitivo, porque não acontece através da análise, acontece através da vivência. Existe uma parte de nós que não é acessada pelo pensamento, só pela experiência. Às vezes você passa meses tentando entender uma emoção e então faz uma caminhada, uma prática de yoga, uma meditação, uma tarde em silêncio e então algo se revela. Não porque você encontrou uma resposta, mas porque criou espaço para percebê-la. Eu acredito que existem coisas que só podem ser compreendidas quando são vividas. Se você observar com atenção, todos esses caminhos dependem da mesma coisa, de um espaço interno. É ali que a intuição fala, é ali que as perguntas acontecem, é ali que as respostas amadurecem. Eu gosto de chamar esse espaço de altar interno, não no sentido religioso, mas no sentido sagrado. Um lugar onde o barulho do mundo não alcança, onde você pode se encontrar sem máscaras, sem expectativas, sem personagens. Todo mundo tem esse lugar, mas nem todo mundo o visita. E talvez a principal diferença entre quem apenas acumula respostas e quem realmente se conhece esteja justamente aí, na frequência com que você retorna para si. E se você precisa de um lugar estruturado para fazer esse encontro, eu criei o Ritual Entre Ciclos, uma jornada guiada para encerrar ciclos, refletir sobre as áreas da vida e construir os próximos passos com mais intenção e consciência. O link está aqui na descrição. Então vamos recapitular. O autoconhecimento pode começar com um teste, com um diagnóstico, com um livro, com uma conversa, mas não termina ali. Você não é algo que será completamente decifrado. Você é um ser humano em movimento, mudando, perdendo versões antigas de si mesmo e descobrindo novas. Sócrates dizia: uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E examinar a vida não é acumular respostas, é cultivar presença, é ter coragem de olhar para si mesmo, é continuar curioso diante das perguntas que cada novo ciclo traz. Autoconhecimento não é um lugar onde se chega, é uma conversa que dura a vida inteira. E talvez essa seja a melhor notícia, porque enquanto houver novas camadas para acessar, também haverão novas possibilidades para viver. Agora eu quero saber de você. Qual desses 4 caminhos mais faz sentido para o que você está vivendo hoje? E existe alguma pergunta que a vida tem te feito ultimamente? Daquelas que aparecem de novo pedindo atenção? Me conta nos comentários. Eu vou adorar ler e continuar essa conversa com você. E se esse vídeo faz sentido para você, compartilha com mais alguém que tem buscado respostas. Um beijo. Até breve.